Olá! Tá tocando? Tá. Segura! Olá! Eu me chamo Luana Camargo, sou psicóloga há 6 anos, quase. E esse é o meu primeiro vídeo no YouTube, que eu estou fazendo para o YouTube, né? Já postei uns 2, 3 vídeos pro YouTube, e esse é o primeiro. Eu vim aqui falar com vocês sobre a minha fase da faculdade. Eu não sou de falar muito sobre isso, mas foi uma fase muito punk, então o ponto-chave de falar sobre isso é para que vocês não desistam. É isso. Eu fiz faculdade de 5 anos, eu fiz na Unopar. Eu tinha um filho de 2 anos e pouquinho quando eu comecei a faculdade, então eu não podia fazer uma faculdade integral, era mãe solteira, e me mudei para uma cidade que ficava a uns 115 quilômetros da cidade da minha mãe. Morava sozinha. Nessa fase dos 5 anos eu dividi apartamento com algumas pessoas, minha mãe faleceu, passei muita dificuldade financeira, fiquei desempregada quase 1 ano depois que a minha mãe faleceu, e aí não consegui emprego por causa do estágio. E foi uma fase muito difícil. Eu era muito imatura, mas me achava muito madura. E eu queria falar com vocês sobre isso porque nas fases difíceis a gente pensa que as coisas não vão dar certo. Eu nunca pensei em parar a minha faculdade. Eu já ouvi essa proposta de alguns amigos para eu voltar depois, mas eu nunca pensei em fazer isso. Então eu trabalhava de dia, o dia todo, ia direto para a faculdade, deixava meu filho na escola de manhãzinha na escola, e ia ver só à noite pegando na babá. Graças ao bom Deus encontrei uma babá super incrível, né, que cuidou do meu filho esse tempo que eu fiz faculdade. Foi um tempo muito difícil, de muitas perdas. Eu tive um relacionamento que passou por uma doença, então eu estive ali. Logo depois a minha mãe faleceu, assim, foi, né, um tropeção e minha mãe faleceu. E foi uma fase muito difícil. Você pensa que você não vai dar conta. Você pensa que você tá sozinha. Você também não colabora com você, porque é uma fase em que a gente não sabe muito da vida. E é uma fase que a gente acredita saber muito da vida. Então, muitas vezes a gente não ouve os outros, né? Não se abre para o novo. Tem uma questão também de que a nossa mente vai amadurecer também ali, quando tem que amadurecer, né? Mas tem coisas que a gente deixa para lá. Então eu acredito que se tem uma coisa que dá para você fazer em qualquer fase da sua vida, é você praticar o conhecimento, o autoconhecimento, e você pedir muito para Deus que ele te ajude a ser mais humilde. Porque a humildade, ela poupa a gente de muitas dores, né? E eu não tô aqui falando que eu sou uma pessoa exemplo de humildade, porque eu não sou. Eu peço para que Deus me faça uma pessoa humilde cada vez mais, mas olhando para o meu tempo da faculdade, eu acredito que se eu fosse uma pessoa mais humilde, no sentido assim de que não, quando eu falo isso vocês podem pensar, Luana, então você era arrogante. Não é isso que eu tô dizendo, é no sentido de você conseguir ouvir mais os outros, a humildade faz você enxergar de fato aonde você está, faz você enxergar que o outro, ele pode te ajudar, ele também tem algo a te agregar, independente de se aquilo ou o lugar em que ele está, você olha e fala assim, ele não tem nada a me agregar. Sim, todas as pessoas têm algo a nos agregar. E quando nós somos muito novos e quando nós estamos passando por um momento muito difícil ou sozinho, a gente acredita que as pessoas não têm. Algumas pessoas não têm algo a nos agregar, a gente não quer ouvir os outros, a gente se apega muito à razão, se apega muito ao que os outros vão falar de nós. Então, essa preocupação também do que os outros vão pensar, o que eu preciso ser, o que a sociedade está esperando de mim, eu preciso ter determinada profissão, eu preciso ter determinada postura. Essa
essa preocupação também, ela mexe muito com a gente, faz a gente sair fora do eixo. Então, o que eu diria para você também é... Você que tá aí cursando a sua faculdade, você que tá aí na casinha dos 20 e pouquinhos aninhos, eu diria para você, claro que é impossível a gente tirar a preocupação total de o que os outros estão pensando de mim. É difícil, né? Nós estamos sempre, de certa forma, preocupados, e isso não é de todo ruim. Se a gente consegue colocar a porção certa, né, em cima disso. Mas o que mais importa não é o que as pessoas pensam de você, mas é o seu processo, é o que você está construindo. E quando você está ali, você não sabe o que você está construindo, você não sabe que processo você está, em que etapa você está, mas você sabe do seu coração, sabe do seu desejo de acertar. Então, se você não se acolher ali, se você não se cercar de pessoas que vão te acolher, se você não tiver medo de se expor diante de você mesmo, se você não respeitar as suas dores, os seus processos, você vai passar por situações muito difíceis. Então, né, não é aprenda, mas desenvolva, né, busque desenvolver o hábito de respeitar, né, as suas dores. E quando a gente é muito novo, muitas dores vêm porque são dores da nossa vaidade, dores do nosso ego, dores da nossa angústia, dores da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento sobre a vida, sobre as pessoas. Muitas dores vêm que quando você fica mais velho, elas não vêm, né? Então, essas dores são as dores que, com humildade e paciência, a gente consegue pôr um freio, sofrer elas sem se expor, sem cometer falhas com os outros, né? E nos curar, nos preservar. Era isso que eu queria falar para vocês no meu primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre algo, eu sou psicóloga, tenho um canal no YouTube e me segue aí em falar nisso. E eu vou estar aqui pra gente poder falar sobre mais. Toda semana. Beijinho.